Oi, gente, tudo bom? Vamos aqui para a fase final do nosso capítulo 4 do nono ano, tá? Então aqui nós temos aqui nosso exercício onde nós paramos. Vamos lá. Falou tão alto que ficou com a voz comprometida no outro dia, onde nós paramos. Então esse tão alto que você tem aí, no caso, uma consequência, tá certo? Você parece ser calma como sua irmã, tá fazendo uma comparação, né? À medida que nós temos aqui uma proporcionalidade, né? Existe uma gradação, tá certo? Assim que chegou ao trabalho, você tem aqui uma temporalidade, o assim que está indicando temporalidade. Quando você desocupar, o quando, tempo, conforme me indicou, procurei um profissional de saúde para tratar do meu caso. Esse conforme está dando a ideia de uma conformidade conformativa, tá certo? E esse assim que, como a gente falou, temporal, tá? Para que a gente não confunda. Lembrando que o assim que e o quando, embora sejam os dois temporais, mas eles têm uma diferença na execução, né? O quando dá a ideia de uma coisa simultânea, não, o assim que é uma coisa muito mais simultânea do que o quando, né? O assim que dá uma coisa mais, tem uma ideia de imediatismo aí, tá certo? Então aqui nós terminamos essa parte do exercício, vamos continuar o nosso capítulo aqui, tá? Aqui vocês têm a parte que fala da argumentação a partir de itens de um texto legal. Nós vamos pegar agora textos que são esse texto legal, são textos, né, não são textos engraçados, interessantes, não. Legal aqui está relacionado à lei. Nós vamos pegar esses textos aqui e vamos trabalhar a questão das conjunções que são empregadas nele, vamos fazer a análise dessas conjunções, ver aqueles valores que foram todos trabalhados com vocês nas aulas passadas, nas aulas anteriores, e trabalhar como é que nós vamos explorar esses valores semânticos. Então, ó, embora não esteja previsto na lei, é importante destacar que o crime de racismo também pode acontecer por meio da internet. Você tem aqui o embora, está dando a ideia da concessão, tá certo? A concessão é aquela permissão para que algo que não é comum possa acontecer, que não é natural, possa acontecer. Esse que está bem aqui, é importante destacar isso, esse que aqui ele vai entrar como conjunção integrante, mas aí ela não tem valor semântico, né? Lembra que a conjunção integrante ela tem valor semântico, a conjunção coordenativa ela tem valor semântico, mas a conjunção adverbial, subordinativa, adverbial, ela não tem valor semântico, então ela não vai acontecer aí em hipótese alguma, tá certo? Então lembra disso aí. Embora a criação do crime de injúria racial não tenha alterado a lei KO, ela provocou grande impacto no processamento dos crimes raciais no país. Então, embora também dando essa ideia, né, da oposição, né, digamos assim, não é nenhuma oposição, é a concessão, né, porque no nível, quando a gente lê, a impressão que dá é que existe uma oposição. Existe essa ideia de oposição, mas ela é mais trabalhada como uma concessão. Por quê? Porque a oposição está muito ligada ao mais, está muito ligada ao porém. Mas se nas opções não tiver concessão, tiver oposição, você marca oposição. Mas se tiver oposição e concessão, você vai para a concessão, você seja bem específico. Lembrando que a concessão é uma permissão para algo que não é comum poder acontecer, tá? Embora a existência de uma forma qualificada de injúria, no caso de ofensas à raça, à cor do ofendido, tenha possibilitado o ajuizamento de novas ações na justiça penal, incluindo ações indenizatórias na justiça civil, ela causou enfraquecimento da possibilidade de criminalização de atos racistas de acordo com a lei KO. Então aqui você tem o embora, né? Você tem aqui o embora e também está dando essa mesma ideia, para vocês verem como essas conjunções, elas estão muito presentes nos textos normativos, que é o início do nosso capítulo, nós falamos sobre os textos normativos. Então, esses textos normativos, eles trazem as ideias da conjunção. Por quê? Porque elas trazem essas interpretações, né? E todo o texto traz a conjunção, minha gente. Então, a conjunção está muito presa à nossa elaboração textual, tá certo? Aqui nós temos, observe os fragmentos selecionados adiante e comente o emprego dos conectivos destacados, conjunções e as relações de sentidos que elas desencadeiam. Então, nós também vamos pegar textos normativos, né? Vamos pegar textos que estão dentro de um padrão formal da língua e trabalhar essa questão das conjunções. Então, quando os inquéritos chegaram ao Ministério Público para que fossem ajuizadas ações penais, os fatos foram reclassificados da seguinte forma: 69,44% dos casos foram considerados injúria racial, 25% de crime de racismo, lei KO, e 5,56% entre outros, né? E aqui você tem duas conjunções dentro de uma mesma oração e não impede, uma coisa não está errada, você pode ter numa oração só uma conjunção, numa oração só eu posso ter mais de uma conjunção, então uma coisa não exclui a outra em nenhum momento, tá certo? Então aqui você tem o quando
e aqui você tem um para quê, tá? Então, o quando dá a ideia da temporalidade, o para quê dá a ideia da finalidade. O que é essa finalidade? Finalidade é o meu objetivo, é minha meta, é o meu propósito, tá? Porque tem livros que podem trazer objetivo, tem livros que podem trazer meta, tem livros que podem trazer, no caso, como eu disse, finalidade, tá? Então, vai depender de qual é a abordagem que o livro vai fazer, mas todas elas, finalidade, objetivo, meta, propósito, todas elas é a mesma classificação, uma conjunção subordinativa final, tá? Em seu capítulo 4º, o Estatuto da Igualdade Racial doutrina sobre as instituições responsáveis pelo acolhimento de denúncias de discriminação racial e orienta, então ela faz as duas coisas. Ela, no caso, doutrina e ela orienta. Então, no caso, se ela doutrina e ela orienta, preste atenção, os verbos quando são empregados, eles dão essa ideia do texto normativo. Lembra que eu falei lá na nossa primeira aula, quando a gente foi abordar textos normativos, que eles são textos que orientam, que norteiam, que trazem regras, que trazem diretrizes para que nós possamos atingir um objetivo. Então, os próprios verbos empregados têm esse caráter da orientação, da doutrina, da regra, né? Então, você tem aqui doutrina e tem a questão de orientar. E ele faz as duas coisas. Então, esse i está dando a ideia de que ele faz uma coisa e ele faz outra. Então, se ela faz uma coisa e faz a outra, está dando a ideia de adição, de acréscimo, de soma. Professor, no mesmo período, numa mesma frase, eu posso ter conjunções coordenativas e conjunções subordinativas adverbiais sem nenhum problema. Elas convivem, elas coexistem no mesmo período sem nenhum problema. Eu posso ter uma só com oração, só com conjunção coordenativa? Posso ter uma também só coordenativa, subordinativa adverbial? Pode também, mas elas podem estar juntas sem nenhum problema. Uma não anula a outra, elas podem conviver sem nenhum problema, tá, minha gente? Orienta cada pessoa sobre os mecanismos institucionais existentes que têm por finalidade assegurar a aplicação efetiva dos dispositivos previstos em lei. É, portanto, hoje a principal referência para enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. Preste atenção, portanto, né? O portanto dando a ideia da conclusão. No lugar do portanto ali, poderia ser um por isso, poderia ser um então, poderia ser um logo, sem nenhum problema. Todas elas têm o mesmo valor, têm o mesmo sentido. A gente vê com mais frequência o portanto e por isso nos textos mais formais, mas elas têm o mesmo valor, tá? Então tem muita questão do estilo. Às vezes um aluno gosta de falar da questão do aluno, tá? Às vezes um aluno gosta de usar muito mais, o outro usa muito porém. Os dois estão certos, tá? O interessante é que você possa se apropriar desse estudo da conjunção que foi falado na aula passada e você possa, se você usa o mais, você usar o mais e usar o porém. Se você usa o porém, você usa o porém, o mais, o contudo. Então você sempre ir diversificando, você sempre ir aumentando para que você possa cada vez mais ampliar esse repertório, falar cada vez de uma forma bem inteligente, de uma forma bem culta, escrever cada vez mais de uma forma bem inteligente, de uma forma bem culta. O objetivo da aula de gramática é isso, não é simplesmente a prova de gramática, é você levar essas coisas que nós estamos vendo na aula de gramática para os textos. E aqui está muito atrelado a conjunção ao texto, aos textos normativos, mas essa matéria ela trabalha com todos os tipos de textos. Né? Quando você vai para o texto narrativo, você trabalha com a conjunção também. Quando você vai para o texto descritivo, você trabalha também com ela. Quando você vai para o texto argumentativo também. Então, vocês trabalham com isso em todos os momentos. Não tem como a gente, isso aqui é exclusivo. Nós separamos, né? O capítulo organizou normativos com conjunção, mas elas não estão só neles, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que isso aqui a gente está treinando vocês para qualquer tipo de texto. O objetivo muito da prova da aula de gramática é dar cada vez mais suporte para que vocês possam sair bem na aula de gramática, mas também na produção de textos, tanto textos de provas, redações, mas como os textos que vocês produzem, né? Vocês são da geração que vocês têm a questão dos meios virtuais, mas mesmo nos meios virtuais, vocês elaboram textos, vocês mandam mensagens, vocês fazem publicações, vocês fazem postagens, e para isso vocês precisam de texto, né? Não é só a questão da imagem. Então, a gente tem que ter cada vez mais aperfeiçoar esse emprego dessas conjunções, tá certo? Comente a função dos conectivos e explique do conectivo que e explique o tipo de relação que eles estabelecem entre as orações no seguinte período. Vamos ver como é que funciona aqui. O aperfeiçoamento legal, lembre sempre o seguinte: quando a gente fala de texto normativo, a palavra legal, ela não é aquela coisa de, ele é uma pessoa legal, a viagem foi legal, o passeio foi legal, de ser uma coisa interessante, de ser uma coisa divertida, uma coisa que valeu a pena, não é isso. O legal está ligado à lei, tá? Está ligado à legalidade, está dentro da lei. Então, lei gera a palavra legal, gera a palavra legalidade,
né? Lógico que a palavra lei, ela recebe uns acréscimos para formar legal, mas quando você fala de documento legal, comércio legal ou ilegal, está relacionado a algo que está dentro da lei ou fora da lei. Então, o aperfeiçoamento legal, ou seja, dentro da lei, deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu. Esse que está substituindo a Constituição Federal. Então, esse que aí é simplesmente um pronome relativo, é aquele que inicia as orações adjetivas que a gente falou lá no início das conjunções, tá? Ele inicia tanto a oração subordinativa, ele inicia tanto a oração subordinada adjetiva explicativa, como a oração subordinada adjetiva restritiva, são essas duas. E ele não pode se chamar de conjunção porque ele é um pronome relativo, então aqui não cabe ao nosso assunto, nós mencionamos porque ele tem a mesma forma, né? O que da conjunção integrante é o mesmo que vocês veem na conjunção conjunção subordinativa adverbial, é o mesmo que vocês veem na conjunção coordenativa, tá certo? Mas o que, pronome relativo, não é considerado conjunção. Conjunção é conjunção, pronome é pronome, tá? Uma coisa não pode ser a mesma coisa, tá? Tem coisas diferentes aí. Que estabeleceu em seu artigo 5º, que é a prática, ela estabeleceu que, né? Quem estabelece algo. Então aqui em seu artigo é o adjunto adverbial de lugar, você vai dizer professor, mas artigo 5º não é lugar, mas ele tem a estrutura do local, porque é onde eu encontro. A preposição em reforça essa ideia do locativo, tá certo? Estabeleceu o que? Esse que aqui é conjunção integrante, é aquela conjunção que nós encontramos nas orações subordinadas substantivas. Toda aquela classificação que vocês já viram, vocês podem retomar, que é a oração substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, todas aquelas que são 6 ao todo, tá? Dependendo de algum local que você vai estudar, pode ser que apareça agente da passiva também, mas tradicionalmente são as 6. Então, ela é simplesmente conjunção integrante, ela não tem valor semântico. E aí, mais uma vez, eu reforço para vocês, tá? Se algum exercício que você venha fazer disser que a conjunção integrante ela tem valor semântico, tenha muito cuidado, porque esse item não tem como ser validado, porque a conjunção integrante ela não tem valor semântico, tá certo? Em conjunção valor semântico fica as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais, as integrantes não vai ter, tá? Aqui nós vamos falar aqui vamos retomar a questão dos documentos normativos, aqueles que foram apontados para vocês no início, né, que a gente trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? E aqui vocês vão trabalhar essa produção, né? Vocês não estão em casa, vocês estão em casa, estão vendo as teorias e é bom que vocês façam essa prática. E essa prática a gente vai dar o passo a passo para vocês, como é que vocês elaboram, e vocês mesmos fazem essa checagem se vocês realmente construíram um texto normativo. Então, como é que funciona essa construção? Como é que vocês vão fazer? Elabore um texto normativo com regras de comportamento diante da pandemia. Vocês estão sendo bombardeados, né, diariamente, a gente está recebendo as informações, está recebendo informes de precaução, de como é que nós devemos nos cuidar, se nós tivermos que sair por alguma necessidade realmente essencial, como é que nós nos devemos nos portar no local, ao sair de casa, ao retornar para casa. Então tem todas essas instruções. Então isso fácil vocês conseguem acessar. Vocês podem procurar os sites do Ministério da Saúde, vocês podem procurar sites da Anvisa, vocês podem procurar da Secretaria de Saúde dos estados de vocês, né, no Ministério da Saúde, como eu falei há pouco. Então lá tem todas as informações necessárias para que vocês possam ver esse documento normativo, para que vocês possam ver essas instruções, esses passos a passos, esse passo a passo, essas orientações, essas diretrizes, para que vocês possam atingir o objetivo que nós podemos, para nós passarmos imune a esse momento, né? Do coronavírus com os novos comportamentos sociais, né? Está sendo passados toda vez os comportamentos sociais, as medidas que vão evoluindo os quadros, então vão passando dicas para vocês, como é que nós, não é nem dicas, né? São informes, são regras, são orientações que nós devemos seguir. Dependendo do país, já é uma regra, né? A gente está tendo orientações ainda porque a gente está num determinado nível. Antes de começarem um trabalho, lembrem-se de que os textos normativos não podem ser contraditórios entre si, nem ir contra as normas fundamentais mais abrangentes. Vamos supor que nós temos, vamos imaginar na casa de vocês, a casa de vocês, vamos imaginar que sejam 4 pessoas, né? O pai de vocês, a mãe e mais um irmão, né? Ou irmã, ou qualquer outra estrutura que vocês tenham na casa de vocês sem nenhum problema. Vamos supor que cada um de vocês criem um texto normativo. Então, todo mundo que vai criar um texto normativo, obrigatoriamente tem que seguir as mesmas regras. Eu não posso, por exemplo,
O Pedro, o Fernando, a Mariana e a Letícia, cada um vai fazer um texto normativo, mas cada um vai criar suas próprias regras. Então, isso aí não pode ser um texto normativo. O texto normativo, ele é um texto real, né? Ele é um texto que está ligado ao universo da realidade. Ele prima por isso. Então, eles não podem ser contraditórios entre si. Então, você pode até fazer uma troca com seu amigo, né? Vocês estão amigos que estudam na mesma escola, ou até mesmo quem não estuda na mesma escola, mas que está assistindo a aula do SAIS, sem nenhum problema, ótimo, perfeito, divulguem aos amigos de vocês. E aí vocês podem trocar, né, por meio de mensagem esses textos, né? Ou então vocês podem mandar no grupo de vocês e vocês perceberem se esses textos que vocês criaram, eles têm contradição. Porque se ele tiver contradição, ele está tendo uma falha. O texto normativo, ele não pode ter, os textos normativos, eles podem até ser, por exemplo, você pega um texto do Ministério da Saúde, pega um texto da Anvisa, pega um texto da Secretaria da Saúde do Ceará, Secretaria da Saúde de Minas Gerais, Secretaria da Saúde de São Paulo. Eles podem até ter palavras diferentes, uma da outra, porque cada um elabora, né, tem um elaborador. Mas todos eles não podem ter contradição entre esses textos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O principal tem que ser mantido. E ele tem que estar sempre em conforme, como está falado aqui, tá certo? Com as normas fundamentais, com as normas principais, né? Da onde partiu, existe uma fonte, da onde é que eu estou baseando esse texto normativo, então tem que estar vinculado a ele. Então ele não pode ser contraditório nem entre eles, nem com as normas fundamentais, porque senão não é um texto normativo, porque o texto normativo, como foi falado, tem que ter essa diretriz, né? Tem que ter esse passo a passo, tem que ter essas normas, essas orientações, essa guia, né? Para poder orientar vocês, tá? Analisem alguns elementos que podem fazer parte da estrutura básica do texto normativo que vocês vão reformular. Então, vocês podem, né, ver lá como nós trabalhamos lá no início, quando nós fomos trabalhar, a gente mostrou para vocês um exemplo de um texto jurídico e a gente mostrou os parágrafos, né, o inciso, a linha. Então, vocês podem pegar aquela estrutura e aí vocês podem organizar como é que vocês vão trazer esse texto aqui, né? Por exemplo, aqui a gente mostrou para vocês, você tem a Presidência da República da Casa Civil, então aqui você tem um órgão responsável, né? Aqui você tem todas as informações, o artigo, né? Você tem aqui o cabeçalho, então você tem tudo isso, vocês podem trabalhar. E vocês podem até combinar, fazer uma atividade em grupo, então assim, eu vou fazer o parágrafo 1, você faz fazer o parágrafo 1º, eu vou fazer o parágrafo 2º, você vai fazer o parágrafo 10, tá? E a partir disso aí, depois vocês montam todo o texto, depois vocês podem distribuir no bairro de vocês, né? Para que as pessoas tenham regras de conduta durante esse período. Então, procurem fazer isso, juntem com os amigos, né? Façam um grupo de 5 pessoas, amigos que moram mais próximo de vocês, e vocês vão ficar responsáveis. Um vai organizar aqui a parte introdutória, né? Aí vocês criam um logo, né? No caso, como está ali o presidente da República Casa Civil, vocês criam um logo, né? O logo, sei lá, do bairro de vocês, ou o logo do grupo de amigos de vocês. Aí vocês vão criando os parágrafos, né? Criam informações, logicamente não pode ser contraditórios entre si, não pode estar desrespeitando as regras do Ministério da Saúde, tá certo? E nós estamos ligando aqui com a questão da pandemia e tudo mais, então tem que estar tudo conectado, tá? E aí depois vocês criam esse documento, aí depois que vocês fizerem esse documento, vocês passam por uma revisão, né? Ver se tem alguma palavra correta, ver se tem alguma palavra errada, se as pontuações estão corretas, né? Procura usar as conjunções, olha se as conjunções estão sendo empregadas da maneira adequada, tá certo? E no momento que você fizer tudo isso, terminar todo o seu textozinho, aí vocês distribuem, né? Vocês fazem uma rede, distribuem para os amigos de vocês, que são de outros bairros, que são das outras cidades, publica no Instagram, publica no Twitter, e aí vocês usam no Facebook, e aí é uma produção de vocês interessante, da idade de vocês, se vocês estão criando um texto normativo, tá? Então, vocês podem trabalhar com isso, que é uma forma de vocês trabalharem a questão social, a questão de exercitar um gênero diferenciado, que é o documento, né? Textos normativos, textos documentais, textos normativos, e você trabalhar também com as ideias das conjunções. Outra coisa que vocês podem fazer, depois que o produto estiver todo feito, né? Estiver tudo organizado, vocês podem selecionar quais foram as conjunções que vocês empregaram, as conjunções coordenativas, quais foram os valores que elas desempenharam naquela frase. Depois vocês usam as conjunções adverbiais, quais foram os valores que elas desempenharam, e a partir daí você faz todo o capítulo 4 na sua integridade. Trabalha com o documento normativo, trabalha com as conjunções, trabalha com os valores semânticos, e aí nosso trabalho, né, a gente
conclui com o capítulo 4, tá certo? Então, no capítulo 4 nós estamos ficando por aqui e aí na próxima aula nós damos continuidade ao nosso capítulo 5, tá certo? Tchau, gente!